Olha só que situação delicada. Você já passou pela experiência de ter que escolher um plano de saúde, ler os termos, condições, tudo bonitinho, vem aquela bolada todo mês para você pagar, você faz tudo certinho, passa o primeiro ano de carência, às vezes você nem chega a usar o plano para fazer check-up, essas coisas, e aí um belo dia você toma uma rasteira da vida, passa mal, acontece algum acidente muito grave ou qualquer outro problema de saúde, e você precisa usar o plano e simplesmente tem que passar pela humilhação de ter o tratamento negado, ter que recorrer várias vezes e muitas delas ter que ir na justiça e passar por um verdadeiro vexame, uma situação vexatória e humilhante de se ver ali lutando com o plano para conseguir custear o tratamento. Pois é, isso não acontece só no Brasil, não. Nos Estados Unidos é ainda pior, porque lá eles não têm o SUS, não têm o Sistema Universal Público de Saúde. Se uma pessoa ela passa por um problema muito grave, ela pode vir a perder tanto a casa quanto os bens para conseguir custear o tratamento. E isso é uma coisa muito complicada lá. Dívidas com o hospital, elas ficam para o resto, né, da existência da pessoa ali no nome dela até ela morrer e passa de gerações em gerações. Aí, então a conta ela, no final ela tem que ser paga. Se a pessoa ela não tem um bom emprego que possa custear um plano de saúde legal para ela, ela seja alguém que uma classe média aí não tão alta, ela vai sofrer bastante para ter um tratamento de saúde apropriado aí para ela. Então, tendo isso em vista, muitos planos de saúde nos Estados Unidos acabam sim sacaneando os pacientes. Muitas pessoas passam anos ali pagando o plano e nunca conseguem um tratamento adequado para elas quando elas mais precisam. Muitas vezes ela tem aí que recorrer aos recursos dela, vender uma casa ou um carro para poder custear o tratamento, mesmo tendo plano de saúde. E aí, sabendo dessa história, o que aconteceu ano passado? Dia 4 de dezembro, um homem chamado Brian Thompson, que era CEO de um plano de saúde bem conhecido nos Estados Unidos chamado United Healthcare. Ele estava saindo de um hotel chamado Manhattan Hotel, em frente ao Central Park. Um rapaz de 26 anos veio de bicicleta usando uma máscara e quando o Brian saiu naquele exato momento ali do hotel, o rapaz pegou uma arma e atirou a sangue frio, a queima-roupa nas costas do Brian. Ele não teve nem como se defender, foi um assassinato a sangue frio, muito covarde. Esse rapaz, ele pegou a bicicleta e fugiu pelo Central Park, sem deixar nenhum rastro. As pessoas ligaram para a polícia, para a ambulância, vieram socorrer o Brian, porém ele já tinha falecido. E acontece que o rapaz fugiu pelo Central Park, a polícia começou as investigações, foi um tempo aí até se descobrir quem que era, e um segundo tempo para conseguir achar essa pessoa. Esse rapaz se chama, no caso, Luigi Mangione. Foram espalhadas várias fotos dele aí por redes sociais, na televisão, para que ele fosse achado. Ele estava no McDonald's em uma outra cidade quando um funcionário viu e reconheceu e ligou para a polícia, denunciou, foram prender ele. Quando acharam o Luigi Mangione, ele estava com uma identificação falsa, com uma mochila cheio de armas que eram ilegais, não eram armas que não estavam legalizadas, e algumas cartas de ódio contra algumas pessoas especificamente. O Luigi Mangione foi preso, só que o caso começou a repercutir na mídia, porque muitas pessoas começaram a fazer posts sobre ele na internet, ovacionando e exaltando o que ele tinha feito. Muitas pessoas começaram a postar nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Facebook e Instagram, apoio ao Luigi Mangione. Começaram a fazer manifestações na frente de órgãos públicos, onde estavam sendo feitas audiências, com cartazes pedindo que o Luigi ele fosse inocentado. E o que temos aqui? O Luigi Mangione ele veio de uma família muito influente nos Estados Unidos, com poder aquisitivo bom. Ele teve as melhores escolas, a melhor educação, tudo de melhor, o famoso filhinho de papai. Depois que ele terminou os estudos, ele começou a trabalhar numa empresa de locação de carros, tanto carros usados quanto carros novos. E ele foi para o Havaí com uma turma de amigos para passar uma temporada de surf. E ele teve um acidente na coluna e voltou para casa para fazer um tratamento dessa contusão. Bom, disse talvez de que ele tenha sido negado o tratamento dessa questão da coluna, que ele se machucou. Acontece que não tem nenhuma prova que ligue o Luigi Mangione
como sendo cliente da United Healthcare. Então, até agora não se sabe a motivação exata do crime. Ele segue pleno nas convicções dele. As cartas que a polícia conseguiu recuperar, ele fala da podridão das pessoas que são ricas e tiram proveito daqueles que são menos favorecidos a fim de ficarem ricos. E aí é que pega a questão do porquê que esse caso está sendo bem complicadinho aí. Muitas pessoas estão defendendo o que o Luigi Mangione fez, justificando o fato de que elas mesmas já passaram por situações como essa de serem abusadas pelos planos, pelas empresas e não poderem ter um tratamento digno aí, justo, sendo humilhadas aí por essas empresas. O que se sabe do Brian Thompson, que foi a vítima desse assassinato? Ele era uma pessoa que veio de um lar bem humilde, numa zona rural, estudou, batalhou bastante para conseguir a carreira dele. Ele saiu da universidade em 2001 e me parece que ele começou a trabalhar nessa empresa em 2004. Ele trabalhou de 2004 até 2021, até se tornar o CEO da United Healthcare. Em 2021, então, ele galgou o cargo máximo nessa empresa. Mesmo que o Brian tenha vindo de uma origem muito humilde e pobre, ele estava passando por umas situações bem complicadinhas aí. Porque em 2024, o ano passado, ele foi acusado de fraude na empresa. Ele teria feito uma manipulação no mercado de ações para que ele conseguisse vender 31% das ações que, no caso, ele retinha por um valor de 15 milhões de dólares. Então, estava correndo na justiça um processo contra o Brian Johnson de fraude na empresa de seguro de saúde. Não dá para saber exatamente a motivação do Luigi, porque muita coisa estava sendo investigada em torno do nome do Brian Johnson. Não se sabe ainda se as investigações vão continuar agora depois do assassinato. Ele estava também passando por problemas muito sérios na vida pessoal. Já tinha alguns anos que ele e a esposa não moravam na mesma casa. Me parece que eles estavam com um casamento de fachada, um casamento de aparências. Ele não morava mais com a esposa e os filhos, já havia alguns anos, e ele estava passando por esse momento de investigação de fraude. As pessoas que estão defendendo o Brian Johnson, pelo fato dele ter vindo de uma infância pobre, humilde, ter galgado essa questão da riqueza e tudo, não justifica o fato de que realmente ele estava fazendo algumas coisas erradas. Mas também não justifica o fato das pessoas que têm defendido o Luigi Mangione como um salvador da pátria e um Robin Hood, alguém que se possa levantar a bandeira, porque imagina se cada pessoa que passasse por uma situação dessa, a gente tivesse um assassinato por aí. Não é assim que se resolve as coisas, com certeza. Porém, nos Estados Unidos, nesse exato momento, muitas pessoas estão levantando essa bandeira ideológica de que as pessoas ricas, elas devem ser derrubadas, tanto os poderosos políticos quanto donos de empresas multimilionários. Esse pensamento está gerando muitos problemas em termos de violências nas ruas, manifestações bem radicais e violentas mesmo, o que tem gerado um pouco de preocupação em analistas aí de política. Esse tipo de pensamento tem crescido bastante ali nos Estados Unidos e tem gerado um certo desconforto e uma certa divergência, o que é muito perigoso porque isso pode acabar gerando certos eventos ali públicos que pode acabar tendo um final um pouquinho trágico aí na vida de muitas pessoas. Ao contrário do Brian Johnson, o Luigi Mangione veio de uma família muito influente e rica, com muitas posses. Ele estudou nos melhores colégios, ele teve a melhor educação, tudo do bom e do melhor. Esse caso ele tem sido muito irônico. Talvez o apoio público ao Luigi venha ao fato dele ser uma pessoa bem afeiçoada. Ele é um rapaz relativamente bonito. Se você olhar quando ele está bem arrumado, ele é uma pessoa apresentável. E a gente bem sabe que, às vezes, o cara pode ser um psicopata. Eu não sei por que as pessoas ligam a bondade à beleza. E isso nem sempre é a regra. Não quer dizer que uma pessoa seja muito bonita, é um galã de revista, uma mulher muito bonita, que ela vai ter um bom caráter e vai ser uma pessoa de bem. Mas, infelizmente, quando se trata de opinião pública, isso é levado muito em consideração. A imagem que a pessoa passa e essa imagem
que as pessoas veem e admiram e querem estar perto pelo fato da pessoa ter uma aparência física que atrai, né? Essa pessoa fica atraída pela beleza da outra, né? Porém, muitas pessoas se sentiram no lugar do Luigi, elas meio que se colocaram no lugar por terem passado já por essa situação, por terem já passado por uma experiência como essa, de ter passado por momentos constrangedores e às vezes perder bens para conseguir ter um tratamento de saúde. E vamos combinar, gente, é muito humilhante. Você tá ali pagando todo ano por vários anos e quando você precisa, às vezes você liga, eles deixam você horas no telefone. Já passei por uma situação assim, eles deixam você ali esperando horas, às vezes você já está no hospital, está passando por um momento muito delicado de perda muitas vezes. Eu queria muito que vocês deixassem nos comentários aqui se você já passou por alguma experiência com algum plano de saúde ou questão de saúde, porque eu quero muito trazer para vocês aqui a repercussão desse caso futuramente, porque provavelmente o julgamento do Luigi Mangione vai ocorrer nesse ano de 2025. Então, durante esse ano, a gente ainda vai saber o que é que o júri vai decidir. E tem uma coisa também, vai ser júri popular, então essa questão da pressão que a população tem feito pode contar sim na hora do júri tomar uma decisão aí na votação. Loucura, né? Imagina se ele é absolvido nesse caso. É muito louco. Porque você para pensar, quando um plano de saúde ele nega um tratamento, ele também está sendo um pouco assassino, né? Ele está ali tirando o gatilho. Só que é muito complicado. Você ter uma boa administração num plano de saúde é uma das coisas mais complicadas que existem. Porque você está pagando ali um plano, vamos supor, uma mensalidade mais cara aí, de R$ 3.000 por mês. Um dia você pode precisar de um tratamento que vai custar aí ao plano 1 a 5 milhões para custear aquele tratamento. Não tem como, eles pegam de um paciente para pagar o de outro. Ele conta de que uma certa porcentagem dos clientes dele não vão precisar usar o serviço para que ele possa usar o dinheiro daquelas pessoas que não estão usando para custear aqueles que estão usando. Então, você fazer a administração, a logística disso aí não é fácil, não é só uma questão de roubar ou de fraudar pessoas, é uma questão de administração que é muito complicado, não é uma coisa tão simples. Por isso, muitos planos de saúde abrem falência e têm dívidas aí gigantescas por conta dessa questão administrativa. Porém, no caso do Luigi Mangione, a opinião pública e todas essas manifestações podem contar sim na hora que o júri popular for fazer a votação aí no julgamento, e por isso que quando o julgamento acontecer vai ser bastante divulgado aí na mídia, porque pode ser que tenha reviravoltas aí nesse caso. A influência dele tá tão grande que ele abriu uma conta, como se fosse uma vaquinha, para que as pessoas que apoiassem ele pagassem a advogada dele. E, pasmem, muitas pessoas estão doando dinheiro para que o Luigi Mangione pague a advogada. Pasmem, muitas pessoas estão apoiando sim ele e estão torcendo para que ele saia inocentado desse caso. É muito louco. Quando uma injustiça acontece, as pessoas realmente querem fazer justiça com as próprias mãos. Eu acredito que mesmo que ele seja culpado, que ele tem que passar aí por uma punição, eu acredito que esse caso ainda vai ter repercussões bem grandes depois que for decidido se ele vai ou não ser punido por esse crime. Bom, é isso, terminamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, peço que você compartilha, se inscreve no canal. Por favor, se você já passou alguma situação em relação ao plano de saúde, tratamento, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito, muito trazer outros conteúdos a respeito disso, para a gente estar discutindo aqui. Peço que você se inscreva no canal para que a gente cresça essa comunidade, trazer ainda bastante coisa, a gente possa aí trazer informações que nos ajudem uns aos outros como uma comunidade. Esse é um dos meus maiores sonhos aqui na plataforma. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um mega beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.